Continuando a falar sobre férias, eu fiquei de falar quando é que as férias podem ser interrompidas. Há casos que podem ser interrompidas? Sim, pode sim. Em caso de calamidade pública, comoção interna, para ser convocado para ser júri, para serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade da administração pública, quando ele julgar, a administração pública julgar conveniente ou oportuno convocar o servidor que está de férias por um motivo de força maior. Esse servidor ele precisa estar na administração pública, no seu posto de trabalho, aí sim essas férias podem ser interrompidas. Aí depois que o servidor deixou de gozar alguns dias de férias porque a administração pública o solicitou para fazer algum tipo de serviço, né, as suas atribuições, aí ele volta a ter férias, tranquilamente. Ele gozará, no caso, 30 dias, tá? Aí temos as licenças. Temos as licenças por motivo de doença em pessoa da família, é quando o servidor tem alguém da família que está acometido de alguma enfermidade e ele precisa, não tem como conciliar, executar suas atividades na administração pública e cuidar desse ente querido. Aí ele tira essa licença para cuidar dessa pessoa. Aí a gente vai ver depois com mais detalhes. Afastamento de cônjuge ou companheiro, quando é para um cônjuge, um esposo ou a esposa vai para outra cidade, outro estado, aí o servidor ele pode pedir essa licença sem remuneração para acompanhar o seu cônjuge ou companheiro, para prestar serviço militar, né? Aí também tem essa licença. Licença para atividade política, que quer ser vereador, deputado federal, estadual, ou qualquer cargo que seja, também goza desse direito de tirar licença. Tem a licença para interesses particulares, que é sem remuneração até 3 anos, a gente vai falar isso daqui a pouco. E para exercer a licença para mandato classista, alguém que quer se filiar, quer tomar a frente de algum sindicato, uma associação, aí tem o seu tempo de mandato, ganhou tudo mais, aí não tem como conciliar sua atividade no serviço público com tomar a frente de uma associação ou sindicato. Aí tem essa licença para mandato classista. Então vamos falar aqui sobre licença por motivo de doença de pessoa da família. Tem que provar na junta médica que esse parente está doente e que está sob suas expensas, que é imprescindível que você tenha que tirar essa licença para cuidar desse parente, que não tem como você conciliar as suas atividades no seu setor com cuidar dessa pessoa, que você tem que estar totalmente dedicar exclusivamente a esse parente para cuidar dele, né? Aí no caso também não pode exercer atividade remunerada durante esse período, né? Porque a pessoa tira licença para ficar com seu parente doente. Aí exerce uma atividade remunerada, como é que pode? A administração vai dizer, não pode. Se ele foi afastado das suas atividades, justamente para ficar com essa pessoa em um hospital, aí a administração está correta em, no caso, proibir isso, de o servidor não ter uma atividade paralela remunerada enquanto estiver gozando dessa licença para tratamento de pessoa da família, por motivo de pessoa da família. Cônjuge ou companheiro é o que, né, compreende essa pessoa da família: cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta, enteado e dependente, que você tem a guarda judicial ou que tem a sua tutela ou que vive às suas expensas. Aí você tem que comprovar realmente
que essa pessoa só tenha você, que você tem que cuidar dessa pessoa e precisa tirar essa licença. É concedido, como eu falei, se não der para conciliar, né? Você tem que ficar no hospital 24 horas com essa pessoa e não pode trabalhar, né? E tem essa licença, ela é com remuneração quando é tirada até 60 dias. E até 90 dias é sem remuneração, certo? Tipo, a pessoa fica 2 meses afastada e ainda recebe. Mas, tipo, precisa ficar mais tempo. Aí é sem remuneração, mas é até 90 dias, certo? Não pode passar disso. E a licença para trabalhar, para tratar a sua própria saúde. Tipo, um servidor está doente, aí ele, lógico que tem direito de tirar sua licença para se tratar, né? Tratar da sua enfermidade. Aí a licença para o servidor é até 24 meses, ou seja, 2 anos, certo? Aí a licença para afastamento de cônjuge ou companheiro tem um prazo indeterminado e é sem remuneração, né? Porque ele vai acompanhar seu companheiro, não vai trabalhar, né? A não ser que seja da esfera da União e tenha um órgão que você trabalhava aqui, de uma pessoa e vai para outro estado, aí você pode fazer a remoção, tá entendendo? Aí tudo bem, mas tipo, se não tem, se você trabalha no âmbito municipal, no âmbito estadual, aí não tem como, né? Aí você tira sem remuneração e ele não tem um limite de tempo, é indeterminado. Aí no caso de 2 servidores, como eu falei, se algum dos dois trabalha na esfera federal, pode ser removido para outro órgão compatível, né, com suas atividades e tudo mais, para você não pedir essa licença, né? Justamente para você trabalhar, né? É ruim você, tipo, acompanhar seu cônjuge ou companheiro e você ficar sem trabalhar e ficar que para de contar como tempo de serviço, né, para aposentadoria, né? E você, além disso, fica sem receber dinheiro. Aí tem aqui a licença para serviço militar, que no caso concluiu o serviço militar, você tirou a licença e concluiu o serviço militar. O servidor tem até 30 dias sem remuneração para reassumir o cargo, certo? Ele tem 30 dias sem remuneração para assumir. Aí tem a atividade política, que é justamente um servidor, ele vai se candidatar, vamos supor, a vereador. Aí tem umas particularidades. Da convenção partidária até a véspera do registro da sua candidatura, sem remuneração, certo? Do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, são 3 meses com remuneração, certo? Tipo, ele ganhou, tal. E quem exerce cargo de confiança, fiscalização, arrecadação, no caso tem uma particularidade. A licença dá direito ao dia do registro da candidatura até o 10º dia seguinte do pleito eleitoral da eleição, certo? Porque a licença ela é tirada antes da eleição. Quando o candidato ele vence as eleições, aí no caso ele vai deixar de gozar essa licença até o 10º dia após as eleições. Porque daí, do 11º em diante até o seu mandato, aí ele vai ser, no caso, afastado, ele vai pedir afastamento. Mas lembrando, para não confundir, o que ele tira antes das eleições, de convenção partidária, registro da candidatura em tal partido, até o 10º dia após as eleições, ele no caso, ele tira essa licença. Mas depois do 11º dia das eleições,
até o fim do seu mandato, aí ele não tira mais essa licença, daí é um afastamento para exercer atividades políticas, tá certo? Aí tem a licença para capacitação, quando o servidor ele quer tirar licença para justamente fazer um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, que não pode, não é compatível com o seu horário de trabalho, entendeu? Aí então, licença para capacitação pode se afastar para tirar licença. No caso, é a cada 5 anos de exercício, com remuneração por até 3 meses. Ou seja, dessa licença para capacitação, só pela questão de lógica, aí eu pergunto, essa licença, quem está em estágio probatório, tem direito de gozá-la? Não. Por quê? O estágio probatório é, no caso, de 3 anos de efetivo exercício, porque daí ele vai ser estável, né? Até 3 anos de efetivo exercício. E para se afastar, para tirar essa licença, tem que ter no mínimo 5 anos de efetivo exercício para poder tirar essa licença com 3 meses, só 3 meses, até 3 meses com remuneração para fazer seu mestrado, sua pós-graduação, sua especialização, tudo mais. E os períodos de licença não são acumuláveis. Você tira aquele período de licença só para fazer mestrado. Você não pode acumular, quero fazer mestrado, doutorado e acumular, não. É para cada fase, tipo mestrado, doutorado, pós-doutorado, você tem o seu tempo de tirar licença. E é importante saber o seguinte: se, por exemplo, um servidor, ele tira 2 anos de afastamento, que a gente vai ver posteriormente, para fazer um curso de capacitação, ele fica 2 anos fora da administração pública, né, afastado. Para que ele possa fazer, tipo, se afastar novamente para fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, coisa assim, aí ele vai ter que trabalhar o mesmo tempo que ficou afastado da administração pública. Se ele ficou 2 anos afastado para fazer o mestrado, aí só vai poder se afastar novamente se trabalhar 2 anos, o mesmo tempo que ficou afastado. E a questão também, se ele for pedir exoneração, aí tem que trabalhar esse tempo que ficou afastado. Se ele ficou afastado 2 anos, aí tem que trabalhar mais 2 anos para pedir exoneração, certo? Isso aí a gente vai ver mais na frente. Licença para tratar de interesses particulares. Não pode estar em estágio probatório, tem que ser estável, sem remuneração, até 3 anos, mas pode voltar antes? Pode. Eu conheço casos em que a pessoa voltou com um período antes de completar 3 anos, não durou nem 1 ano, não sei, uns 7, 8 meses, voltou ao trabalho, certo? E a licença pode ser interrompida, né? No caso, o servidor, ele viu que não havia necessidade de ficar 3 anos afastado das suas atividades, aí retornou suas atividades na administração pública, certo? Licença para desempenho de mandato classista, como eu falei, mandato de associações, sindicatos. Só pode tirar licença quem for exercer cargo de direção nas referidas entidades. Não, tipo, essa pessoa, ela vai ter um mandato para tomar frente de uma associação ou de um sindicato. Aí o mandato aí tem um tempo determinado, certo? A licença é a duração do mandato. Pode ser renovada em caso de reeleição. Vamos supor que o presidente do sindicato teve um mandato de 1 ano, aí ele tirou essa licença, aí teve uma reeleição, aí ele ficou mais 1 ano, tá entendendo? Aí ele tem esse direito de tirar essa licença para mandato classista.
não pode ser removido ou redistribuído. Tipo, ele tá lá, de licença, ele tem que ficar lá e quando voltar para o mesmo local de trabalho. Ele não pode ser removido nem redistribuído. E afastamentos, lembra que eu falei de quem ganhou, quem venceu as eleições e ele não vai mais tirar a licença. Ele só vai tirar a licença até o 10º dia após as eleições e a partir do 11º ele vai ser afastado, lembra? Então vamos falar sobre isso agora. Para servir a outro órgão ou entidade, para exercício do mandato eletivo, que é o que eu comecei a falar agora, né? Deu uma palhazinha. E afastamento de estudo ou missão no exterior. Então vamos falar cada um deles detalhadamente, vamos? Afastamento para servir a outro órgão ou entidade. O servidor ele pode ser cedido para outro órgão. Tem pessoas que tipo trabalham no IFPB. Aí ele consegue com o político e tudo mais ir para um tribunal regional eleitoral, que também é nível federal. E lá ele vai ter umas gratificações, vai ganhar mais, vai trabalhar menos. Um exemplo, isso é um caso hipotético, certo? Aí no caso, ele pode ser cedido do IFPB para o TRE. Aí no caso, quem é que vai pagar a remuneração desse servidor que ele foi cedido? O órgão que o recebeu, no caso o TRE, tá entendendo? Que chama-se a entidade cessionária, tá? Aí tem aqui afastamento para mandato eletivo, que é para mandato federal, estadual, distrital, certo? Para prefeito, será afastado do cargo, porque ele vai ter que dedicar-se interinamente com o prefeito que vai gerir um município. Aí ele vai ter que optar por uma das remunerações. Se a remuneração dele como prefeito for maior do que a que ele trabalha na administração pública, lógico que ele vai optar pela maior, né? E para vereador tem uma particularidade. Vereador, como ele não fica muito tempo dentro, né, lá da Casa Legislativa, aí ele pode ser que o horário de trabalho dele na administração pública seja compatível com o horário dele dentro lá do plenário. Se ele tiver essa compatibilidade de horários, o que pode fazer? Aí sim, ele trabalhando nos dois, ele pode receber as duas remunerações. Mas se no caso ele não tiver essa compatibilidade de horário, ele vai ter que optar por uma das remunerações, certo? E afastado do cargo, contribui sim para a Seguridade Social, como se estivesse em exercício, né? Porque sabemos, né, para quem não sabe, nós que somos servidores públicos, desconta 11%, né, do nosso vencimento justamente para a Seguridade Social, tá? Mesmo ele exercendo o mandato eletivo, vai ser descontado, ele vai contribuir para a Seguridade Social, tá bom? E ele também, quando ele estiver afastado, não pode ser removido nem redistribuído, tá bom? Porque quando terminar o mandato e tudo mais, ele volta para o seu local de origem, tá bom? E por fim, afastamento para estudo ou missão no exterior. Só pode se ausentar mediante autorização dos órgãos superiores, presidente da República, presidente do Legislativo ou presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, certo? Esse afastamento para estudo ou missão no exterior é até 4 anos. Para se ausentar de novo, ele tem que trabalhar por igual período que ficou afastado. Se ele ficou afastado durante 3 anos, aí ele vai ter que trabalhar 3 anos. Se ficou afastado durante 2 anos e meio, também vai ter que trabalhar 2 anos e meio, como eu tinha falado anteriormente, né, nesse vídeo.
esse afastamento é sem remuneração, tá, gente? Não, ele vai para o exterior e não vai receber, certo? Essa licença, no caso, ela, tipo assim, ele vai para o exterior, vai para algum órgão pelo qual o Brasil é membro ou faz parte, certo? Aí tem outra observação aqui, que no caso que ele